Fala tropa, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre as questões de literatura lá do simulado, né, do ASES, para o concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Como eu já falei, são questões inéditas e não é só a questão em si que você vai fazer. A gente vai trocar um pouco a ideia sobre aquele assunto, né, sobre um personagem, enfim. De forma breve, assim, que te salve ali, né, uma eventual questão da tua prova, tá bom? Se você não fez o simulado ainda, não tem importância, pode dar pausa aqui e fazer as questões. Mas se você pretende comprar o simulado, tem um link aqui embaixo, fica à vontade aí. Você te aconselha a fazer o simulado primeiro, depois você vir aqui corrigir, tá? Mas se você não pretende comprar, não tem calma não, só faz as questões aí de boa, tá bom? Vamos lá, questão 21 do simulado, são 5 questões por simulado de literatura. Então a questão 21 aqui, vamos lá, é a primeira questão, né? Assinale a alternativa incorreta em relação à obra Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis. A. Ele quer a incorreta. O livro Memórias Póstumas de Brás Cuba é um romance importante por se valer de novas técnicas narrativas, fazendo-se uma obra inovadora do século. Tá correto, né, senhores? Então, assim, se tá correto, não, vou botar aqui, tá? Não é o nosso gabarito, que ele quer a incorreta, né? O que que pode confundir você? Toma muito cuidado com isso. É um romance. Ah, não é um romance, ele realismo. Não, calma aí. Romance é tipo uma obra. Confere? Romance é um livro. Se ele é um estilo romancista e tal, é diferente, tá? Agora, no caso é um romance, não quer dizer que ele pode ser um romance realista, tá bom? B. Na obra Memórias Póstumas, tal, o autor utiliza a ironia para escancarar a hipocrisia da elite brasileira da época. Confere. Ele utiliza uma ironia, ele zomba um pouquinho. O Machado de Assis ele faz isso. Ele pega personagens, como é o lírico ali, e consegue extrair situações de uma elite, de uma mulher, de um cara, um casal, de um hipócrita ali, né? Então tá correto também. Então não é nosso gabarito. C. A obra Memórias tal é uma das mais importantes obras da literatura nacional. Confere. Nela, o autor dá voz a um narrador defunto que zomba do caráter das pessoas com quem conviveu. Correto, inclusive o dele próprio, né? Ele, porra, já esculachou o escravo dele lá quando era criança, esculachou a garota porque era manca, né? Ele é meio, na época, era meio babaca na época. Vamos lá, D. O romance naturalista. Olha só, nosso erro aqui. Naturalismo é uma parada que se parece muito com realismo, só que nesse caso aqui está errado, tá? A gente já vê que o gabarito é esse aqui. Vamos ler aqui mais. Foi exaustivamente cultivado no Brasil por Machado de Assis. Trata-se de uma narrativa mais preocupada com a análise psicológica. Não, o naturalismo ele não trata essa análise psicológica, ele trata de uma análise mais biológica, fazendo a crítica à sociedade a partir do comportamento de determinados personagens. No caso, é um romance realista aqui, tá? Então está errado. O gabarito é o D, que é incorreto, tá? Olha lá, ó. A obra inaugural do naturalismo aqui no Brasil, né, foi O Mulato, de Luiz Azevedo. O Mulato fala sobre racismo, o biotipo da pessoa por filho de escravo ali, que ele já é de escrava, né? Ele já tem essa parada, independente da personalidade dele, ele já carrega esse estigma de ser. Enfim, não tem como acender. É um livro bacaninha de ler também, tá? É outro contexto, Maranhão e tal, mas é bacana. No caso, ele tem o cortiço também, enfim. Então, não confunda naturalismo com realismo. Tá? Essa aí é uma questão que, se cair, você não pode dar esse mole. Questão 22, a nossa segunda questão aqui. Assinale a alternativa incorreta, novamente, tá? Em relação à obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A. Brás foi para Portugal, local em que estudou as matérias árduas com muito afinco, sendo reconhecidamente um excelente aluno durante sua formação acadêmica na Europa. A gente já vê que isso aqui é incorreto, né, senhores? É o nosso gabarito aqui, mas vamos dar uma olhada nas outras. Por quê?
Porra, o Braz, ele é mulambão, cara. Ele é um camarada que ele foi mediano, ele foi estudar lá em Coimbra, lá, né? Ele foi estudar em Portugal, o pai dele mandou ele estudar porque ele tava gastando dinheiro pra caramba com Mulher da Vida. É Mulher da Vida não, porque na verdade o livro Machado ele não deixa claro isso, não é esplêndido assim, ah, garota de programa. Não, é uma parada que uma garota mais pra frente, na época, dentro daqui, sem ser anacrônica, né? Dentro daquele período era como se fosse, entendeu? B. Braz era apaixonado por Marcela e gastava enormes recursos da família em presentes e festas. Em virtude disso, seu pai o mandou estudar as leis e garantiu o título de bacharel em Coimbra. Correto. Isso aqui está correto, tá? E não é o nosso gabarito. Braz enamora-se de Virgínia, parente de um ministro da corte, aconselhado pelo pai que via no casamento com ela um futuro político. Correto. O pai dela era sinistro. No entanto, ela acaba se casando com Lobo Neves. Lobo Neves deu uma pernada nele, né? Que furta não apenas a noiva, como também a candidatura a deputado que o pai preparava. Realmente ele se ferrou nesse projeto, tá certo. A família dos Cubas, apesar de rica, não tinha tradição, pois construíram uma fortuna com a fabricação de cubas, tachos à maneira burguesa. Correto também, né, senhores? Então nosso gabarito é o A. Porque o que a gente tem que entender uma diferença hoje? Hoje a gente está numa sociedade burguesa. Porque o dinheiro ele fala bastante, a tradição ela tá um pouco caída, mas se você pensar em um período, esse período aqui que é o pós-monarquia, né, o início da república, o período monárquico ele tem muito a questão do sangue, da família. O cara vamos supor, um rei na região lá na Europa. Ele dava títulos a famílias, ele, de acordo com aquela família ali, ele dava vários títulos e terras e tal. Não necessariamente dinheiro. Só que quando começou a surgir os burgos, que eram regiões de comerciantes, que os caras conseguiram achar especiarias na Índia, na Ásia e trazer para a Europa por meio dos caminhos ali, eles começaram a ganhar dinheiro com artes, com outras coisas. Eles começaram a financiar artistas, então eles ganharam dinheiro, eles não tinham tradição, eles até compravam às vezes um título. Só que eles não tinham aquela, por isso que a nobreza ela tem uma etiqueta. Tem livros que falam sobre isso, tá? Norbert Elias, enfim. A etiqueta, eu estou avançando um pouco aqui para a gente ter um contexto histórico legal. A etiqueta ela definia basicamente quem era de família e quem não era. Por mais que você tivesse dinheiro, você não tinha aquela etiqueta, aquela criação, aquela formação e tal. Você não era o deles, né? Você era outros. Hoje, nesse período do livro aqui, ainda tinha isso. A família dele tinha dinheiro, porque eram comerciantes. Só que não tinham tradições familiares, não eram de heranças culturais ali. Hoje não, hoje você, pô, tem até o emergente. Você pega um cara no Rio de Janeiro, um cara que mora em São Conrado, de uma família tradicional, tem um nome legal, o nome de rua lá, o cara é rico e tal, mas às vezes tem cara mais rico que mora na Barra. Só que ele é um emergente, é um cara que é um empresário, é um jogador de futebol, aí chama emergente. Tem essa diferença também um pouco, mas é menos, né? Antigamente, nessa época, ainda tinha mais, tá? Então essa questão de ser político, ser bacharel e tal, tinha muito a ver com tradição familiar. Não é o caso de Brás Cubas, tá? Eu dei essa volta aqui para contextualizar vocês. Nosso gabarito é o A mesmo, que é incorreta, né? Ele era um aluno medíocre, mediano, né? Ele só se formou lá, mas ele não sabe de nada. Ele não foi um bom aluno e tal, como eu falei. Vamos pular para 23. Sobre a obra O Triste Fim. Aí nesse caso, nesse simulado, eu já fiz duas de Machado de Assis e 3 de Lima Barreto, tá? Para dar uma mesclada um pouquinho. Sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, marque a alternativa incorreta. Por que eu gosto de trazer incorreta? Meus simulados eu gosto de fazer. Primeiro que a banca da PM faz isso, né? E depois, quando a gente trabalha a incorreta, a maioria as outras 3 alternativas, 75%, são corretas. Então, de certa forma, você está revisando o que é correto, você está lendo o que é correto, tá? Eu acho bom isso. Vamos lá. O texto faz uma intertextualidade com o Dom Quixote. O autor faz essa comparação tendo em vista que ambos viviam em plena realidade e eram objetivos e realistas, embora parecesse estranho para os outros, pois estavam à frente do seu tempo. Ele quer incorreto, a gente já achou o gabarito. Eu dei uma extrapolada um pouco, falei sobre o Don Quixote, porque pode vir. A gente sabe que literatura, essas questões de literatura são feitas por de repente, professores de literatura, e dá uma viajada, né? Aí você vai recorrer e a banca cagou para você.
Só que só para você entender, primeiro que o Quaresma, ele não vivia na plena... Apesar de viver na plena realidade, ele não era objetivo e ele viajava pra caraca, era muito subjetivo, viajava na parada da nacionalidade, Brasil, do Tupi, enfim, outras paradas, né? E Dom Quixote tem uma certa semelhança nesse sentido. Eu, particularmente, acredito nisso. Dom Quixote é aquele livro que o cara via dragões nos moinhos de vento ali, né? Ele caminhava com seus pães e tal, e seu fiel escudeiro, né? Ele, inclusive, o Policarpo também tem a sua sobrinha, tem a afilhada ali, um pessoal que andava com ele, acreditava nele. Só que ele era um cara bom, Don Quixote era um cara bom. Só que ele queria derrotar ali, achando que ele viajava na paranoia dele, meio que esquizofrênico. Só que ninguém percebia que ele estava fazendo o bem, que ele estava lutando pelo bem. Ele não era um cara negativo, né? Ele era um herói fake, assim, né? Um Buzz Lightyear. Então, tem essa relação, né? Intertextualidade, né? Intertextualidade, porra. Quase que não sai. Aí, só que são coisas subjetivas, não são realistas, né? Então já está errado nesse sentido aqui, tá? O narrador passa por papel de leitor de sua própria história, narrando e esperando os acontecimentos. Correto. Esse livro é bem maneiro, ele tem bem, né? Em discussões entre os personagens, o narrador não se posiciona, nem mesmo julga suas atitudes. Correto. D. Romance narrado em terceira pessoa. Ele narra as situações ali do Policarpo e tal. Possui narrador que não julga os fatos, deixando assim livre o leitor para sua imposição. É o que a gente tem. Se cair uma questão dessa, você vê que tem ligação entre as alternativas, né? Menos a A. Então, assim, já dá para matar por eliminação, mesmo que você não compreenda aquilo ali, tá? Então, o nosso gabarito é o A. Tá lá, ó, Quaresma não vivia a plena realidade, pois estava imerso de sonhos e isso era bastante estranho aos outros. E não porque ele estava à frente do seu tempo, mas sim pela desconexão com a realidade. É muito subjetiva a realidade, né? A gente tem um parâmetro pelo homem médio. O homem médio daquela época não era à frente, ele estava meio que desconexo. Tranquilo? É subjetiva essa questão, tá? Eu fiz ela assim. Você pode até recorrer, botar no comentário aqui, ou então lá no gabarito, lá no simulado, você botar aí. Mas é assim, acho que as outras estão corretas. Essa é a menos incorreta, né? Vamos para a quarta questão, que é a 24 do segundo simulado. Sobre o personagem principal da obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto, marca a alternativa incorreta, né? A. Conhecido por major, era subsecretário no Arsenal de Guerra. Positivo, né? Quem leu aí sabe. Pequeno e magro era visto com muita curiosidade por todos, já que era um estudioso, mas não era valorizado por não se envolver com política. Tá correto também, ele não gostava de política. Tem até o caso lá que eu já citei no vídeo anterior, lá no sítio Sossego lá, que ele não quis se envolver com política, com favores e tal, ele ficou prejudicado com isso, né? Policarpo era C, né? Policarpo era compreendido e se fazia compreender. E buscava isso, pois era um homem à frente da sua época, um devorador de livros mesmo sem ter cursado na faculdade. Que ele era um devorador de livros mesmo sem ter cursado na faculdade é correto. Muita gente até criticava isso. Ele não tem a faculdade, não, mas ele às vezes sabe mais do que uma pessoa que tinha faculdade. Só que ele não era compreendido, tá? Ele não era compreendido. E ele não se fazia compreender. Apesar dele conversar lá no trabalho dele, ele conversava sobre várias paradas, ficar explicando sobre os rios, um monte de coisa. Ele as pessoas não compreendiam ele. E isso se torna incorreta, né? Nosso gabarito é o C. Vamos ver a D. Vestindo sempre seu fraque preto, era muito respeitado por todos, até que é tido como louco ao propor que a língua nacional fosse o tupi. Cara, tipo assim, era muito respeitado por todos. Era respeitado em tese, né? Pelas costas, não. Ficou meio... É uma questão que cabe recurso, tá? Eu fiz aí cabe recurso. Mas eu boto o gabarito C, tá? De certa forma ele era respeitado. Tinha um cargo, era um grande conhecedor, morava bem e tal, né? De certa forma era respeitado. Vamos lá. Policarpo não era compreendido por todos, como afirma a alternativa C. Seus próprios vizinhos diziam que ele não vivia a realidade e que era em vão
e estranho um homem que não cursou a faculdade ler tantos livros. Policarpo não era compreendido e não se fazia compreender, pois não buscava isso. Seu principal objetivo era repassar a cultura brasileira e exaltar o que há de melhor vir no Brasil. Os colegas ouviam-no respeitosos e ninguém, a não ser Estácio Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção. Então, de certa forma, ele era respeitado, não socialmente, mas sim, pelo menos na frente dele, ele não era esculachado, né? Mas por trás, este Quaresma, que cacete. E desse modo ele levando a vida. Metade na repartição sem ser compreendido e a outra metade em casa também sem ser compreendido. Até no bairro dele as pessoas meio que achavam ele estranho, tá? Questão cabe em recurso, tá? Eu concordo com isso aí, mas mantenho o gabarito C. Questão 25, que é a nossa última questão aqui, questão 5. Sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, marque a alternativa correta. Agora aqui já que é a correta. Em relação ao personagem que era o empregado negro de Policarpo Quaresma. Companheiro na solidão com seu patrão e foi com ele para o sítio. Era seu servo fiel. Então, assim, já é uma questão que pode ser que a banca cobre também, é uma questão de personagem, de nome de personagem. É bem objetivo, é bem, né? Isso aí vale a leitura de um resumo legal sobre o livro. De 5 questões, acredito 1 ou 2 pode cair coisas diretas. Deve cair uma sobre realismo, sobre coisas nesse sentido, sobre gênero literário, algumas sobre contexto histórico, social da época lá, né? E algumas sobre efetivamente do livro. Eu penso, tá? Minha visão. É Anastácio, né? Até é nome mesmo de escravo da época assim, mas é Anastácio, tá bom? Não era escravo, né? Mas é tipo porque é um resquício pós final da escravidão, que a escravidão ela acabou no regime monárquico ainda, 88, né? A República de 89. Isso é depois isso é anos depois. Só que ainda fica resquício, enfim, a gente sabe como é que é o processo histórico no Brasil, tá bom? Gabarito B. O empregado de Policarpo era Anastácio, seu servo fiel, como ele chama, né? Como afirma. Ele esteve presente em várias situações, servia há 30 anos, Anastácio, tá? Anastácio foi lá pro sítio Sossego, ralava com ele pra caramba também, enfim, descansava com ele, fazia tudo com ele lá, acompanhava ele. Dava uns bisus também, fazia como um personagem que é um contraponto, mas será mesmo que você precisa disso? Porque você não fica tranquilo. Dava vários bisus assim, né? Porque você estuda tanto e o cara não se tocava. O cara tinha. O Anastácio era um cara cabeça. É isso, senhores. Terminamos aqui o segundo vídeo. Espero que tenha sido satisfatório para vocês aí, que vocês estão estudando. Vou fazer o terceiro e o quarto de literatura. Depois vou pegar direito constitucional e direitos humanos, tá? Tamo junto, um abraço aí.